Olá, meus queridos e minhas queridas, mais um vídeo pelo canal Crescendo em Cristo, né? Esse vídeo aqui eu vou fazer para que a gente possa acrescentar lá na playlist das alianças no canal, para que a gente possa estar conhecendo um pouquinho mais sobre a aliança de Davi. Nós vamos falar hoje, né? A gente já falou sobre a aliança da criação, né? É, aliança que Deus tem com Ele mesmo, né? Porque ninguém pode se comprometer a fazer alguma coisa se não tiver fiel, não for fiel com Ele mesmo em realizar o cumprimento da sua palavra, né? Então Deus tem uma aliança com Ele mesmo antes da fundação do mundo. A gente falou sobre a aliança de Adão, daí a gente falou sobre a aliança de Noé, a gente falou sobre a aliança de Abraão. Falamos por último a aliança de Moisés, que é a aliança de Israel, né? E hoje vamos falar sobre a aliança de Davi, né? Faz tempinho já que eu não gravo vídeo em relação às alianças, porque eu passei por uma cirurgia e acabei gravando uns vídeos, mas gravei para outra matéria, não para essa playlist das alianças, né? Então vamos dar uma continuidade para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essas alianças, tá bom? Vamos lá então? Deixa eu só contextualizar, né, a importância da última aliança que a gente viu, que é a aliança de Moisés, de Israel, que nessa aliança veio a lei, né? Veio a lei dos 10 mandamentos ali. Deus ele veio trazendo essa estrutura que vai dar um caráter para o povo, que vai dar uma identidade para o povo, um povo único, que tem uma peculiaridade, né? Que ele é um povo que tem lei, que tem moral, né? E essa introdução da lei foi muito importante por alguns aspectos. Deixa eu pegar alguns aqui, né? Porque vamos pegar aqui primeiro aspecto, que a lei ela revela algumas coisas. Primeira coisa que a lei revela é o nosso pecado. Vamos ver Romanos 3:20. Eu precisava fazer esse fecha aqui. Romanos 3:20. Deixa eu pegar aqui. Estamos chegando lá, Romanos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 20. É 3:21, vamos colocar aqui. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo a testemunha da lei e dos profetas, isto é, para a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Não é isso, perdão, meus irmãos. A lei ela revela o nosso pecado, então é Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o que acontece? A lei ela vai fazer o quê? Vai fazer você conhecer o pecado. Então, pela lei vem o conhecimento do pecado. Se não tivesse lei, você não ia saber que tem pecado, né? Se aqui em casa não tiver uma regra, ó, todo dia na hora do almoço tem que se sentar à mesa, todos para sentar na mesa. Se eu não colocar essa lei aqui, chega a hora do almoço, o meu filho vai comer no sofá, minha filha vai num quarto, eu como no outro quarto, e assim, um come na mesa. Então, mas quando eu venho e coloco uma lei, uma regra, falo, todos, na hora do almoço, todo mundo na mesa. Aí todos vão obedecer aquela lei. Mas se não tiver uma lei, não tem pecado, não tem problema. Mas quando tem uma lei, se a pessoa descumprir a lei, vem o conhecimento do pecado. Puxa, eu estou fazendo errado. Por quê? Porque o Pai instituiu uma lei. Então a lei ela revela esse pecado em nós, não é? A função da lei é como ela revelar o pecado. É como se fosse um espelho. Assim, eu estou descabelado. Se caso eu tivesse cabelo, você tem, né? Talvez, tem uns que não tem também. Mas vai olhar no espelho lá, nossa, eu tô ruim, não tô legal. Então vai arrumar o teu cabelo lá, vai lavar o teu rosto, se ajeitar, porque o espelho revelou como que você tava, né? E a lei tem essa finalidade também, revelar o pecado. Então, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei é para justificar a pessoa? Não, a lei é para vir o conhecimento do pecado.
né? Poderia aprofundar isso daqui num nível, umas camadas mais profundas, mas eu não vou aprofundar agora, porque senão eu vou complicar o vídeo e eu não sei se você está preparado para conhecer alguns aspectos mais profundos ainda, né? Então, uma das finalidades, a lei revela pecado. A lei revela a vontade de Deus também, né? Mateus 5,19. Lá em Mateus 5,19 a gente vai ver que Mateus, aquele que guardar a lei, esse será o maior, né? Se eu não me engano que fala aqui, vamos ver, Mateus 5,19, né? Qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus, não é? Então, o que isso mostra para nós? Que quem guarda os mandamentos, quem guarda a lei é chamado grande, e quem ensina também esses mandamentos é chamado grande. Então a gente, então nós sabemos que tem o pequeno e tem o grande, né? Qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino de Deus. Então, se não guardar e se ensinar a não guardar, é pequeno, é menor. Mas se guardar e ensinar, é grande. Então temos opostos aí, né? Então, nós sabemos quem que é grande, então, né? Tá? Vamos lá para outro lá. Então, qual que é a vontade de Deus? Que você seja pequeno ou seja grande? Que você seja grande. Então, que você ensine os mandamentos e os guarde. Então, revela a vontade de Deus, né? A lei. A lei revela também o nosso Salvador, né? Romanos 3, 21 a 24 eu coloquei, então. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Já vou puxar um gancho aqui para você ver que legal. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, né? Ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, né? Então, quando fala propiciação, a gente se lembra de propiciatório, né? Que era aquela tampa que tinha na Arca da Aliança lá no Santo dos Santos, no tabernáculo, né? Então, o que está revelando aqui, né? Está revelando um Salvador. Então, eu vou ler novamente o 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, o que a lei e os profetas vai testemunhar? A lei, ela vai testemunhar. Não, eu sou testemunha de que no Senhor Jesus, no Senhor Jesus está a salvação, né? Mas então como assim que a lei revela isso? Porque o que acontece? A pessoa ela não vai conseguir cumprir a lei, né? Caminhar na lei, e daí ela vai pegar e vai ficar desesperada, né? Eu vou pegar aqui Romanos 7, onde há aquele embate entre a carne e o espírito, entre a lei e o pecado, né? Porque a pessoa ela quer cumprir a lei, mas a carne dela não quer cumprir a lei. E daí ela se vê nessa pega. Daí ele fala assim, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Daí ele responde, ele mesmo, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então a lei me mostra que tem pecado, e eu preciso cumprir a lei para mim ser grande com Deus, para mim estar com Deus, né? E eu não consigo cumprir a lei, mas tem alguém que cumpriu por mim,
né? Então, quando vem alguém, Jesus ele cumpre a lei, né? Daí aqui eu vou ler novamente aqui o Romanos 3:21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, porque a lei mostrou que eu não tenho capacidade de por mim mesmo me salvar. A lei não tem poder de salvação, porque a carne é fraca, né? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a lei ela veio e mostrou que todos nós pecamos, né? E estamos destituídos da glória de Deus. Deixa eu pegar aqui mais um versículo que eu não peguei aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa, se eu me lembro onde que está. Aqui é um versículo muito forte, que ele mostra muito para nós a situação, a função da lei. Deixa eu ver se eu pego aqui. Efésios. Deixa eu ver aqui. É aqui, ó. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente de Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, né? Deixa eu ver aqui. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Abraão. Eu estou em Gálatas, eu só estou achando aqui. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio, né? Aqui, ó, no 24, Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, a função da lei foi a qual? De nos guiar até Cristo, para que chegando em Cristo, pela fé nós fôssemos justificados, né? Como que ela faz esse trabalho de nos guiar até Cristo? Ela mostra para nós que nós temos pecado. Olha aqui, Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, né? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. É mais ou menos isso. Isso ele mostra bem certinho, né? Que a lei, a função da lei, qual que era? Nos conduzir até Cristo, né? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, né? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse aos crentes. Mas como que ela encerrou tudo debaixo do pecado? Porque a lei mostrou, né? Aqui, ó, no 21, logo a lei é contra as promessas de Deus, de sorte nenhuma, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei, né? Mas a justiça não veio pela lei, veio pela fé. A função da lei era mostrar para nós a nossa condição, né? Então tá, então por aqui a gente já tem uma ideia, né? Então, no 20, no Romanos 3:20, fala assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei ela não serviu para justificar nós, ela serviu para que nós conhecêssemos o nosso pecado, como eu falei anteriormente. E nós conhecemos o nosso pecado, nós vamos falar, e agora? O que nós vamos fazer? De graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela nos conduziu até Cristo, e aí Cristo tem poder para salvar nós,
Então, a lei ela tem esses três aspectos. Ela vai revelar o pecado, ela vai revelar a vontade de Deus e ela vai revelar o nosso Salvador, que é Cristo. E quando eu falei aqui também, aqui, ó, no 3:21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ó, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Quem que é a justiça de Deus que se manifestou sem a lei e teve o testemunho da lei e dos profetas, como fala aqui no 3:21? É Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Quer ver isso? Mateus 17, 1-5. Olha que legal isso aqui, ó. Mateus 17, 1-5. Mateus 17, 1-5 fala sobre a transfiguração, né? 15, 16, 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte. E transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então ali estava a lei, estava Moisés, que é o símbolo da lei, Elias, símbolo dos profetas, e Jesus, que é a justiça de Deus, que é a graça, né? E Pedro se sentiu tão gostoso naquele ambiente ali, que ele falou: Senhor, vamos fazer 3 tabernáculos, um para o Senhor, para Moisés, um para Elias. Daí vem uma nuvem e interrompe essa fala de Pedro, né? E o Senhor de dentro da nuvem fala assim, ó: esse é o meu filho amado, ouviu? Então Deus está testemunhando de quem? Da graça, da justiça de Deus, do Senhor Jesus ali, né? Que lindo isso, né? E olha aqui, ó. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. O sol da justiça chegou, né? O Senhor Jesus se mostrou realmente como que ele era para Pedro, e ali, para os discípulos ali, eles foram impactados com isso, né? E aí daí a gente viu aqui em Romanos 3, a gente viu assim que a lei, aqui, ó, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Por que o testemunho da lei dos profetas? A gente viu lá, estava Moisés representando a lei, porque a lei, na aliança de Israel, que foi a aliança passada, a gente viu que veio a lei por Moisés, né? A lei e os profetas testemunhando de Jesus. Então, o que a lei testemunha? O que ela aponta? Quem que ela mostra? Quem que ela fala que é o verdadeiro? É o Senhor Jesus. E olha como ele estava vestido na transfiguração, vestido como o sol, né? Lá em Apocalipse 13, se eu não me engano, vamos ver aqui, não lembro se é Apocalipse 13 ou 12, deixa eu ver aqui. Que tem Apocalipse 12, 13. Não é. Deixa eu ver aqui. No 12, Apocalipse 12, ó, fala assim: ó, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, né? Olha, sabe que pertinente isso, né? Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, né? O Senhor Jesus, ele apareceu como o sol, né? Mas como que aparece uma mulher como o sol? A igreja não é a esposa de Cristo, a noiva do Cordeiro, e a igreja não é o corpo de Cristo? Só que por um tempo a igreja estava vivenciando a antiga aliança, que o que regia a antiga aliança era o calendário lunar, a lua, né?
Lá em Gênesis, só que daí isso é mais profundo um pouco para mim passar para vocês, mas eu vou passar um pouquinho. Lá em Gênesis, lá foi criados os dois grandes luminares, né? Gênesis 1:17, se não me engano, né? 14. E disse Deus: haja luminares para a expansão dos céus, para ver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e seja para iluminar na extensão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, as estrelas, né? Então o que que acontece? Esses dois luminares foram feitos para tempos determinados ou para estações, e a palavra estações ou tempos determinados ali é moed em hebraico, e quando a gente vai ver moed significa o que? Festas, né? E todo o calendário, toda a regência das festas, elas eram contadas pelo calendário lunar, e a lua ela é uma sombra da antiga aliança, né? Até que viesse o sol da justiça, lá em Malaquias, né? Mas para vós que temeis o meu nome, aparecerá o sol da justiça. E aqui a gente vê o Senhor Jesus vestido do sol, e lá em Apocalipse a gente vê essa mulher já vestida do sol, com a lua debaixo do céu. Ela passou pela nova aliança, e a velha aliança, e a velha aliança ela não é ruim, ela tem luz, a velha aliança. Entenda, irmão? Só que a luz que a velha aliança tem é uma luz que emana do sol, como a lua tem uma luz lá, mas aquela luz não é dela, ela testifica do sol, ela mostra, opa, tem uma luz, mas de onde será que essa luz é? Do sol. O símbolo da antiga aliança é João Batista, por isso que João Batista, quando vê Jesus vindo, ele fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala, eu não sou a luz, quer ver? Eu vim para dar testemunho da luz. E João Batista, ele é o último dos profetas. A lei e os profetas testificam de quem? Do Senhor Jesus, que é o sol. A lua testifica do sol. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Eu já estou desviando disso tudo, mas é só para fortalecer um pouquinho, para aumentar um pouquinho o conhecimento dos irmãos, né? Aqui, ó, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6, está escrito assim, ó, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, né, João Batista. Daí no 7, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para todos que crescem por ele. Então João veio o quê? Para testificar da luz, como a lua ela testifica do sol, que existe uma luz maior que a luz do sol, a lua tem luz, não é? O povo lá na antiga aliança, eles estavam totalmente em trevas, na escuridão, mas como tinha a lua, eles não ficaram totalmente em trevas, eles tinham um vislumbre da luz, então eles podiam ver onde que estavam as coisas, os perigos, as coisas, porque a luz da lua mostrava, e a lua reflete a luz do sol. Daí João fala aqui, ó, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem no mundo, né? De quem que é essa luz que está falando? Do Senhor Jesus, né? Então tá. Eu falei para aumentar um pouquinho o conhecimento dos irmãos, mas é importante e é gostoso a gente saber essas coisas, sabe? E com o tempo a gente vai conhecendo e vai ficando mais coeso esse ensinamento, esse aprendizado nas nossas vidas, né? Então tá. Então a gente viu ali esses 3 aspectos da lei lá de Moisés, para a gente passar agora para essa aliança de Israel, para a gente passar agora para a aliança de Davi. Né? Eu não quero deixar esse vídeo muito curto, mas sem chance. Né? Muito comprido, mas sem chance. Olha como é que tá, já 24 minutos. Vou dar uma pinceladona aqui, e daí depois, se não der tempo, eu termino no outro vídeo. Mas eu precisava falar sobre isso sobre a lei, né? Para incorporar um pouquinho mais o conhecimento que os irmãos têm sobre a aliança da lei. A aliança de Moisés lá de trás, que tá? Fechei nesse vídeo. Então, a aliança
com Davi, ela introduz agora a monarquia, né? Então veja lá que a aliança com Moisés, ela introduziu o quê? A lei, né? Não tem como o povo ir para uma terra prometida sem ter a lei, e com a lei dos antigos, da lei dos povos do mundo, entendeu? Vai haver uma lei, como no reino tem uma lei, né? Deus está restaurando o reino. Né? Lá no Éden, tinha um padrão do reino, lá tinha um território, lá tinha um povo, lá tinha a lei e lá tinha a autoridade. E eles eram abençoados por Deus, tá bom? Né? Então tinha todos esses aspectos lá, esses padrões do reino. Mas daí o homem caiu do reino, ele saiu do reino, né? Daí tem o reino caído, né? Já daí o homem saiu do reino ali, daí teve que ser feita uma outra aliança, que a aliança com Noé. Aí depois vem uma promessa do reino. Né? Onde que está a promessa do reino? Quando Deus começa a restaurar com Abraão, onde ele está trazendo novamente, porque o homem saiu de cabeça abaixo, lá, sem terra, sem território do Éden, sem lei, sem nada, saiu sem nada, né? Sem bênção, sem nada, pelo contrário, teve uma maldição, sem povo, sem nada, e Deus vai começar a restaurar tudo isso. Então com Abraão já vem a promessa de um território, né? Já vem a promessa de um povo, né? Agora lá em Israel, com Moisés, vem a lei, né? Que vai dar um caráter para o povo, e aqui com Davi é restaurado agora o reinado, a monarquia, né? Então a aliança com Davi, ela introduz a monarquia, né? Ela já revela um princípio de monarquia, um princípio de rei, né? O rei Jesus que vai ser, né? Então Israel, ele vai ter um rei soberano que vai reinar sobre Israel. E isso mostra uma figura de Cristo que vai reinar sobre o verdadeiro Israel eternamente. E um detalhe, esse pensamento do rei, de ter um rei, já estava lá no começo, quando o povo saiu do deserto e entrou na terra prometida lá, já havia lá um vislumbre do rei, ó. Em Deuteronômio 17:13, eu peguei aqui, ó. Deuteronômio 17:13, vamos ver o que diz aqui. O povo, 17:13 aqui, ó, vai falar aqui, ó. Nossa, eu peguei Deuteronômio 17:13, eu acho que não era isso, meus irmãos. 17:13 e 14. Aqui é isso aqui mesmo. Deuteronômio 17:13. Para que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. Daí no 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porém sobre mim um rei, assim como tem todas as gentes que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos, porás rei, sobre ti. Daí o Senhor vai falando ali. Então a ideia de Deus é que eles tivessem um rei, mas eles tivessem um rei que Deus escolhesse, né? Mas só que lá nesse tempo, lá, eles escolheram um rei que era Saul, que não era o que Deus queria Davi. Mas daí teve que entrar Saul para depois entrar Davi, né? Então essa ideia de reinado já havia lá atrás, antes de eles entrarem na Terra Prometida, porque Deus ia restaurar essas coisas, né? Que é uma preparação para o Senhor Jesus, para o Senhor Jesus. Então lá em 2 Samuel 7, 1 ao 17, ele vai começar a falar sobre a aliança de Davi. Vamos dar uma olhada lá? Carro do ovo. Esse acho que em todo lugar, né, que tem, eu não sei onde vai passar esse vídeo aqui, em todo lugar que passar, todo mundo, nossa, lá também tem carro do ovo. Então, segundo Samuel 7, 1 ao 17, vamos ver lá, é legal, é benção isso aqui, né, 1 Samuel, 2 Samuel 7, 1 ao 17, então vamos lá. Tô chegando, pessoal. Cheguei. Vamos ver a história.
E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo a Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde os dias em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo o lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel a quem mandei a apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificas uma casa de cedros? Agora, pois, dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e eu plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflitam como antes. E desde o dia em que te mandei que houvesse juízes, sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Eu acho muito lindo. Depois de continuar, já vamos continuar. Eu acho muito lindo, meus irmãos, isso aqui. Nossa, olha, que coração esse coração de Davi, né? Você veja o que está acontecendo aqui. Davi, ele entra assim, né? Constrói uma casa, e sucedeu que estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortina. Não pode isso. Olha o coração do servo Davi, cara. Olha, meu irmão. Olha a gratidão, olha, eu moro numa casa espetacular que o Senhor me concedeu aqui. Olha a minha casa, e quando fala casa, não fala só de madeira, material, não. É uma casa constituída de pessoas. Olha, tudo com descanso. Olha, eu tô assim, eu tô estabelecido tudo aqui. E o Senhor está morando numa tenda, não pode ser assim. Olha, agora eu não posso ficar tranquilo. Enquanto o Senhor, eu preciso mexer com a casa do Senhor. Sabe, meu irmão? Eu preciso mexer com a casa do Senhor. Mexer com a casa do Senhor. Eu preciso, como falar, já subir ao monte, cortar madeira e trazer para edificar essa casa do Senhor. E Deus olha o coração desse homem aqui. Olha, mas quando foi que eu falei isso para alguém do povo de Israel? Desde que eu tirei do povo do Egito. Quando que eu falei para alguém construir uma casa para mim? Não falou, nunca falou, mas é do meu coração, Senhor. Eu quero fazer uma casa para o Senhor. E Deus olhou para Davi, tendo esse coração. Meu irmão, olha o que Deus fala. Meu Deus, Deus olha assim e fala: Olha, eu acho que é alguém, cara, que me ama. Irmão, você está entendendo isso daqui, irmão? Você está entendendo o mistério aqui? Quando foi que eu falei? Quando que eu pedi, Davi? O Senhor não pediu, Senhor, mas eu quero fazer, eu não posso ficar tranquilo, Senhor, enquanto o Senhor não estiver num lugar legal para o Senhor morar, Pai. Olha, meu irmão, olha que coração. Aí o Senhor fala assim: Davi, eu vou fazer casa para você agora, Davi, olha que... E aí, meu irmão, né? E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa, né? Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente,
que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o meu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. E aqui Deus promete para Davi que não vai faltar herdeiro teu no reino, sabe? Conforme a todas essas palavras e conforme a toda essa visão, assim falou Natan a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isto pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isto o costume dos homens, ó Senhor Jeová. Meu Deus, que mistério, meu irmão. Que mistério, meu irmão. Olha, Deus se compromete com Davi aqui, ó. Mas a minha benignidade se não se apartará dele, como a tirei de Saul. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Saul não sustentou a casa, mas Davi. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e teu trono será firme para sempre. Uma aliança eterna aqui, olha, meu irmão. Sabe? Meu irmão. Por isso que Davi, tinha um coração amoroso com o Senhor. Esse Deus é um Deus maravilhoso, meu irmão. Né? Vamos continuar aqui. Vamos ver mais um pouquinho dessas peculiaridades dessa aliança aqui. 1 Crônicas 17:11. 1 Crônicas 17:11. Opa. 2 Crônicas, 1 Crônicas 14, 17, 11. Eu peguei aqui para a gente ver uma peculiaridade aqui. E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o teu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Ele serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não se desviará dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu reino será sempre firme para sempre. Sabe, irmão? Olha aqui, ó. O qual será dos teus filhos? Davi pensou que seria Salomão. Tá? Mas Salomão morreu, não foi eterno. Estava falando do Senhor Jesus. E Salomão foi filho, e é dos teus filhos. A ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o teu reino. Ó, e suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Que tremendo, meu irmão. Salmo 89, 3 e 4. Salmo 89, 3 e 4. Fala assim. Vamos lá, meu irmão. Minha Bíblia está buscando aqui. Minha paciência.
Entendeu? 9, 3 e 4. Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Fiz um concerto com Davi. Então sempre vai ter um descendente de Davi no trono. Quando o reino se dividiu lá na frente, o Salomão faz as besteiras que ele acaba fazendo, e com idolatria, com as mulheres e tal, e ele impõe um grande tributo sobre o povo, que é um encargo muito forte em cima do povo, e ele começa aquela multidão de idolatria dele lá, que o Senhor envia profeta e fala que vai rasgar o reino da mão dele, né, e vai vir a divisão do reino, que vai ser dividido daí o reino em duas casas, as duas casas de Israel, que é famoso, né, que vai ficar duas casas com Judá, que é Judá e Benjamim, e uma porção dos levitas, e com Israel, em Israel vai ficar um descendente de Efraim, né, as outras 10 tribos, né, e tudo isso é profundo, eu vou fazer um estudo sobre isso também. Então a casa de Davi, quando a gente viu lá que Deus falou que estabeleceria a tua casa, a casa é Tekel ali, a casa não é só uma casa de madeira, a casa fala de pessoas, sabe? A tua casa, que nem a minha casa é eu, a minha esposa, meus filhos. Né? Essa é a minha casa, né? Aquele tempo ele falava, é da casa do Jorge, então é da minha casa, sabe? A casa não é uma questão de física, de madeira. Então a casa, e essa casa de Davi caiu. A casa caída de Davi. Já escutaram essa música, né? Não sei, não soube nem cantar ela direito, né? Mas então, quando dividiu o reino, caiu a casa, essa tabernáculo de Davi caído, sabe? Lá em Atos 15, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, ou a casa caída de Davi. Por quê? Então dividiu-se a casa de Davi, caiu, né? Mas Deus vai restabelecer, vai organizar tudo isso, né? E aqui ele fala, fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração, né? E essa promessa aqui, ela vem em cumprimento a Judá, que lá quando Deus ele distribui, quando Jacó distribui as bênçãos, de pegar lá Gênesis 49, se eu não me engano, Gênesis 49, que ele vai distribuir as bênçãos, ele vai distribuindo as bênçãos para cada um dos filhos dele, e quando chega em Judá, ele fala assim, ó, Gênesis 49, 10, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. Mistério, né? Você vê, já vem lá de trás, irmão, isso daqui. Quando a gente for fazer o estudo das duas casas de Israel, vocês vão ver, tintim por tintim, quando vai encaixando cada coisa em cada lugar. E a gente vai se ficando deslumbrado e maravilhado com o plano maravilhoso de Deus. Então, a gente viu aqui, 1 Crônicas 7, 17 do 7, 11, 12 e o 14. Eu esqueci de ler. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Saul perdeu, né? E a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre, né? Salmo 89 a gente leu. 2 Crônicas 6:15. 2 Crônicas, não me lembro bem desse capítulo que eu peguei aqui, vamos ver, capítulo 6, versículo 15, será que é esse mesmo? Ah, aqui, ó. 14, e disse, 6:14, e disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guarda conserto e beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste o teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste,
como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo, nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que seus filhos guardem o teu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Então Deus cumpriu, para que nunca faltasse. O cetro não se apartasse de Judá, para que não faltasse um representante de Davi no trono, né? E a gente sabe que o Senhor Jesus vem da descendente de Davi, né? Então, essa aliança ela é incondicional, porque a gente vê que Davi ele não caminha direito, ele comete pecado. A gente vê que Salomão comete pecado, mas mesmo assim Deus sustenta a aliança de não faltar um descendente no reinado, né, da descendência de Davi. Então, com Davi, Deus está restaurando aqui a autoridade. Eu não vou me aprofundar muito nessa aliança, tinha mais coisa para falar, sabe? Outra coisa que era importante eu falar também, está em 2 Samuel 5:1, porque a gente vai ver que no tempo de Davi, 2 Samuel 5:1, a gente vai ver que no tempo de Davi, todas as tribos estavam unidas, o povo estava unido como um só. 2 Samuel 5:1. Esse aqui é importante a gente ver esse versículo aqui. Deixa eu ver se ele é aqui, ó. Então, 2 Samuel 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Olha, né? Muito escatológicos aqui, meu irmão. Nossa. Eis-nos aqui, tua carne e teus ossos somos, né? Imagina nós chegando lá com o Senhor Jesus, lá, com o descendente de Davi, o qual Davi representa, né? O Senhor Jesus lá no milênio. E nós como o corpo de Cristo, chegando, falando com toda a propriedade, isso que eles falaram aqui, eis-nos aqui, nós, tua carne e teus ossos. Glória a Deus! Muito escatológico, meu irmão. Se eu fosse entrar em escatologia nesse texto aqui, nessa aliança de Davi, nessas outras coisas, vocês vão ver que maravilha que é muito maravilhoso. Mas vamos lá, né? Então tá, vamos parar por aqui, porque o que a gente viu que essa aliança com Davi, o que ele está firmando um reinado, né? Assim como ele firmou a lei com Abraão, assim como ele vem firmando cada coisa, né? Então eu peguei aqui um resuminho aqui. Com Davi, Deus estabelece o reino, ou autoridade, né? A gente viu que... Epa, tá apagando a luz aqui. A gente viu que Deus está restabelecendo cada coisa. Lá no Éden estava completo o padrão do reino. Tinha território, tinha autoridade, né? Tinha o povo, tinha a bênção e tinha o rei, que é Deus, né? E daí o povo, quando eles pecam, eles saem, perdem o território, perdem a bênção, perdem todas as coisas. Daí Deus vai começar a retomar, né? Ele vai fazer... Então lá tinha o padrão do reino, depois veio o reino caído, daí veio a promessa do reino com Abraão, né? Deus prometeu ali a terra, prometeu o povo, restabeleceu isso, depois vem com Israel, ele restabelece a lei, né? Agora com Davi ele restabelece o reinado, né? Vocês estão entendendo? E daí depois vem a proclamação do reino, a nova aliança, né? Que Jesus vem e proclama o reino. Ó, o reino de Deus está no meio de vós. O reino é chegado o reino de Deus, né? E daí depois tem o reino milenar, que é onde que vai se estabelecer todas as coisas, meu irmão, tá bom? Né? Mas nós vamos ficando por aqui. Deixa eu só falar aqui, então. É isso mesmo. Então, Abraão, povo, território e a promessa. Moisés estabelece a lei, a identidade, o caráter do povo, que é um povo que a gente porque a gente tem uma constituição. O que mantém nós de pé é a lei, né?
É um exemplo muito maravilhoso de corpo que eu gosto de ver a interação entre a lei e a graça. A lei é como se fosse os ossos e a graça como se fosse a carne, os músculos, né? A carne, os músculos, a parte do corpo, ela não fica em pé se não tiver o esqueleto. Ia virar um monte de bola de carne no chão, né? E o esqueleto não vive sem a carne, sem, tá entendendo? Então, unindo a lei e a graça junto, formam um corpo, né, meu irmão? É. Então, o que mantém nós estruturado, organizado, é a lei. A lei ela é fundamental, né? Imagina se não tivesse lei aqui em casa ou na cidade, fosse virado na casqueira, né? Então Deus vai restituir, restabelecer tudo isso, no reino vai restabelecer a justiça certinho, né? Tá bom, meu irmão? Então vou finalizar por aqui esse estudo, deu tempo, ficou compridinho, 50 minutos, a aliança de Davi, mas ela incorporou e deu robustez para a aliança de Israel e foi singela essa participação na aliança de Davi, mas eu creio que ela foi bem singela, mas consistente. Creio que vai alimentar bem os irmãos e vão passar a entender o que é para entender, que Deus estabeleceu um rei para sempre. E esse rei da descendência que vai vir da semente de Davi, que ele falou ali, é o Senhor Jesus. Não era Salomão, porque Salomão morreu. E tem mais algumas coisas que mostram que não era Salomão, tá bom? Então Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixa o like para que alcance mais pessoas, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, tá bom, meus irmãos? Deus os abençoe.